Nesta aula, nós vamos estudar especificamente a fatoração de polinômios, tá? Nem todos os polinômios podem ser fatorados, mas muitos podem. E nós vamos pegar um polinômio, que na realidade é uma soma de termos algébricos, e vamos escrevê-los como produto de outros polinômios. Vocês vão ver como que a gente vai fazer isso, tá? Essa fatoração de polinômios vai ajudar muito a gente quando for necessário simplificar algumas expressões. Nós vamos estudar 4 casos de fatoração. O primeiro caso chama-se fator comum em evidência. O que é isso? Nós vamos colocar o fator comum em evidência. Então, vamos ver os exemplos aqui, tá? Pessoal, eu vou dar um espacinho aqui para que vocês consigam enxergar melhor quem é fator aqui, para deixar bem claro, tá? Quem são os fatores aqui? Ó, entre o 3 e o A, vamos aumentar um pouquinho mais. Entre o 3 e o A tem uma multiplicação, entre o 3 e o B tem uma multiplicação, entre o 3 e o C também tem uma multiplicação, certo? Então, o que é fator comum? É o fator que está repetindo em todos os termos. Nós temos aqui, olha, 3 termos, certo? O 3A é um termo, o 3B é outro termo, o 3C é outro termo. Em todos os termos, o 3 é um fator, o 3 é um fator, o A é outro fator. Aqui, 3 é fator, B, outro fator. 3 é fator, C é outro fator. Vocês percebem que o 3 está aparecendo em todos os termos? Então, o 3 é fator comum. Por quê? Porque ele está aparecendo em todos os termos. O que a gente faz quando aparece um fator comum, assim, bem na nossa cara? Eu estou vendo, 3, 3, 3, está tudo repetindo. O que a gente faz? A gente vai pegar esse fator comum e colocar em evidência. Colocar ele em evidência significa que eu vou dar um jeito de fazer com que ele apareça primeiro do que os outros. Então, ele vai ficar em destaque. Para ele ficar em destaque, eu vou colocar ele, depois dele eu vou pôr um parênteses. Esse sinal de vezes não precisa colocar, não. Eu estou colocando, mas daqui a pouco eu não vou colocar mais, tá? Eu vou colocar ele em destaque, como eu falei, por isso é em evidência. E os outros fatores, quem são os outros fatores? O A, o B e o C. Eu vou colocar eles escondidos já, porque eles não vão ficar em evidência. Então, eles vão ficar escondidos atrás disso aqui, é como se fosse uma parede. Eu mando eles se esconderem. Você vai se esconder. Então, quem vai se esconder? O A, o B e mais o C. Então, tá vendo, ó? O 3 ficou em destaque, por isso ele ficou em evidência, e os outros eu mandei esconder. Eles vão ficar escondidos aonde? Dentro de parênteses. Então, era soma, tá vendo? Era um fator, era uma multiplicação somada, era um termo algébrico somado com outro termo algébrico, somado com outro termo algébrico, tá vendo? Então, agora eu tenho uma multiplicação. E essa multiplicação eu tenho aqui que esse 3 é o nosso primeiro fator e esse parênteses todinho aqui é o nosso segundo fator. Como saber se isso está certo? Como saber? Você vai lá no rascunho, escondidinho, tá? Não mostra para ninguém, vai lá no rascunho e faz o serviço e faz a operação contrária, faz de trás para frente. Se você encontrar isso aqui, tá certo. Então, como assim de trás para frente? Você pega, copia aquilo lá. 3 que multiplica A mais B mais C. E faz a multiplicação. Como? Chuveirinho, né? Lembra do chuveirinho? Então, 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B, mais 3 vezes C, 3C. Viu que deu o primeiro polinômio lá do início? Então, tá certo. Então, eu tinha uma soma e eu transformei em uma multiplicação, ou seja, transformei em fatores, tá bom? Então, quando a gente faz a multiplicação, a gente encontra uma soma. Quando a gente desfaz a multiplicação, né, a gente volta a isso aqui, tá bom? Próximo. Às vezes,
o fator comum não está tão na nossa cara assim. Então, eu tenho aqui entre o 4x, uma multiplicação, certo? Entre o 8x, uma multiplicação, e entre o x e o y, outra multiplicação. Bom, e aí eu preciso que você me diga, quem são os fatores? 4 e x, e do outro, 8, x e y. Aqui tem 3 fatores. Quais são os fatores comuns? Quais são os fatores que estão repetindo? E aí, quando você tem letras e números, é importante que você preste bastante atenção, porque pode ter fatores repetidos tanto nos números quanto nas letras, tá? E como é que você vai saber? Eu estou vendo aqui 4 e 8. Tá repetindo alguma coisa aqui no 4 e no 8? Será que tá? Bom, para mostrar se que tem, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e escrever na forma de 1 vezes 4. E o 8? Eu posso escrever como 2 vezes 4? Pode, não pode? Então, aquele 8 lá é a mesma coisa que 2 vezes 4. Vocês estão vendo, então, alguma coisa repetindo? O que está repetindo? O 4. Então, se o 4 está repetindo, é porque o 4 é fator comum. Eu vou reescrever isso aqui para vocês entenderem. Esse 4 é a mesma coisa, então, que 1 vezes 4x ao quadrado. Esse 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4 vezes x vezes y. E agora fica fácil da gente ver quem está repetindo. Quem está repetindo? Fala. Ó, esse 4 está repetindo. Quem mais está repetindo? O x também está repetindo. O x também está repetindo. Então, vamos lá. Qual é o número que está repetindo? O 4. Qual é a letra que está repetindo? O x. Só que tem x elevado a 2 e aqui tem x elevado a 1. Qual dos dois eu vou pegar? Eu vou pegar o menor deles. Vou já explicar para você por que é o menor deles que eu vou pegar. O menor expoente, desculpa. O menor expoente que eu vou pegar, tá? E agora, eu vou colocar um pontinho. Ele está em evidência e o resto eu vou colocar escondidinho, tá? Ele vai ficar escondido aonde? Dentro do parênteses. Pessoal, para eu colocar o resultado dentro do parênteses, eu tenho que ver o que sobrou aqui. Esse 4 aqui, olha, ele saiu daqui e ele apareceu aqui. Um dos x que tinha aqui, eram 2, tá vendo? X elevado a 2. Um dos x saiu daqui e apareceu aqui, tá? Desses daqui, o que sobrou? Preciso desse 1? Não, né? Então, o que sobrou? Sobrou um x. E lá no outro? Ó, 2 vezes 4 vezes x vezes y. Esse 4, ele veio para cá, e esse x, ele veio para cá. Quem que sobrou? Sobrou o 2 e o y. Então, sobrou o 2 e o y. Fecha o parênteses. Será que tá certo? Será que tá certo? Lembra o que a gente faz? A gente vai lá no rascunho, né? Vou fazer um rascunho bem pequenininho aqui. Vou lá no rascunho e faço isso aqui. 4x que multiplica x mais 2y. Faz um chuveirinho. 4x vezes x dá x ao quadrado. 4 vezes 2 dá 8, x, y. Deu certo? Olha lá, 4x ao quadrado mais 8xy. Deu certo. Ok? Então, o rascunho é fazer de trás para frente, mas a resposta é transformar em fatores.